Papo de boteco. Papo de boteco. Aí, Olha aí. Olha, rapaz, até o Charles entrar nesse esquema aí vai ser engraçado, Betão. Vai ser engraçado, Betão. Vai ser engraçado. Olha só, a gente estava falando sobre o que a gente estava colocando, o Papo de Boteco, foi uma pauta que rendeu um pouquinho no nosso grupo, né? A mídia e o papel ridículo que está rolando aí nessa análise dos clubes, seja no VAR, central do apito e tudo mais que está sendo colocado aí. Eu vou perguntar a vocês que também não sabem de nada, né? Aqui, quem começa aí a falar sobre a questão frame por frame? Vamos lá, frame por frame. Quem vai ser o primeiro aí, ó? Melhor do Rio. Melhor do Rio? Então vai lá. Vai agora, Dalson. Pode falar. Melhor do Rio, escolhe. Esse negócio, a imprensa tá tocando muito nessa questão do frame, se é o frame aqui, se é o frame ali, né? Mas o que está errado é a regra, né? Na verdade. Porque não tem frame, uma diferença de um frame para cá e um frame para lá, não pode ser pior do que o olho do bandeirinha tem sido. E era antes do VAR e continua sendo. Então, ainda que a gente tenha esse problema de poder ajustar para cá ou para lá, a gente tem um avanço com o VAR, na minha opinião. Agora, a FIFA conseguiu estragar uma coisa que todo mundo já entendia e que era mais fácil visualizar. Impedimento era o pé do jogador, a base. Aí, Betão, aí você falou roubado, não sei o quê, lá aquele outro jogo contra o Flamengo. Não foi, porque realmente ele estava com o ombro na frente. Agora, impedimento de ombro é sacanagem. Né? Se a gente olhar o print da linha que o VAR traçou, o pé do Gabigol, né? O pé do Gabigol tá atrás. Como um bom atacante competente, ele, na hora que ele se posiciona, ele tem como referência, e qualquer atacante competente tem, a linha da zaga. A linha da zaga ele olha pelo pé. Se o cara vai fazer assim ou assim com o corpo, ele não tem como saber, porque ou ele olha para a bola ou ele olha para a projeção do corpo. E o atacante, quando vai para a corrida, quando ele vai para a corrida, ele se projeta para frente para correr. E foi o que o Gabigol fez. Ele se projetou para dar o arranque, mas o pé dele ainda estava atrás. E o Canu ficou parado. Ficou parado. Ele não ia fazer isso aqui. Por isso que deixou o Gabigol no impedimento. E a imprensa, na verdade, ela não tem ido muito no foco, faz tempo que ela não vai no foco dos problemas, né? Então está discutindo ali se o frame para cá, o frame para lá, como se quisesse voltar ao tempo de ter só o olho do bandeirinha, que está mais do que provado, que inclusive toda hora o VAR está desmentindo o que a arbitragem em campo tem marcado. Então, legal. A minha questão é essa. Aí, tá vendo, Betão? Rapaz, a gente tem um botafoguense agora, lúcido, tá vendo, Charles Madeira? Olha. Lúcido mesmo. Mas a verdade, mas ele falou uma coisa certa. O problema não tá na FIFA, que muda a regra toda hora. É na hora de mão também, tem o lance de mão, como é que é. O Mímico aprendeu a colocar a imagem, Betão. Estamos ferrados nesse nível. Isso aí é o chororô, né? Não, olha aí. Não, bem, como você falou aí, Dálcio, neste sábado mesmo, o Flamengo ganhou de 2-1, teve um pênalti que nem o VAR o VAR nem chamou, né? Então, tá tendo tanto problema no VAR aqui no Brasil que eu acho que deveria tirar. Porque não tem competência. Eu não acho, não. Eu acho que os juízes são piores. Eu acho que a gente tem esse problema de regra aí. Né? Não, mas a competência está nos juízes. Quem manipula o VAR são os juízes de campo. O que senta lá na cabine... É isso. O problema está na competência de quem usa. Tá na mão de obra. O problema está na mão de obra aí desse pessoal do juiz, que na realidade eles estão eu acho que só vai trabalhando errado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aí, daqui a 20 anos. Só vai mudar daqui a 20 anos. Sim. Agora, o que eu digo é o seguinte, cara, na realidade... Não, voltei, tá travando aqui o Wi-Fi. A mão de obra do juiz aqui
é muito fraca. Não sei se é a CONAF, se é a federação, são muito mal treinados. E a gente nota que o Brasil colocou o VAR sem ter a mínima condição que tecnologia o VAR tem. Muleta, né? O VAR tecnologia tem. O VAR está virando amparo de juiz em atividade. Aí você pega sentado um monte de bosta. O que eu estou falando é isso. Você não tem uma escola de juiz boa, então não vai mudar agora, só vai mudar daqui a 10 anos. Quando a nova geração de juízes, quando for investido o juiz neles, entendeu? A primeira coisa que tinha que acontecer é parar com essa demagogia, que o árbitro de futebol ele já vive como árbitro de futebol. E aí, transforma isso em profissão. Primeira coisa, o árbitro tem que se profissionalizar. Ele já vive disso, ganha bem pra caramba pra isso. Então, esquece, vai se dedicar àquilo ali. E outra coisa, aqui no Brasil, o VAR virou uma muleta muito grande. E fica essa mídia torcedora que a gente tem, querendo o tempo todo distorcer e brigar com imagens. E o que a gente tem mais visto aí é o pessoal brigando com a imagem, cara. Às vezes o lance é claro e o pessoal da imprensa fala que não é e quer botar na sua goela que não, aquilo ali não foi. E às vezes o mesmo lance, no mesmo jogo, eles dão uma opinião totalmente diferente. A gente viu aquele pênalti no Vasco Flamengo que ele não deu, que ele deu a favor do Flamengo e depois não deu o mesmo pênalti pro Botafogo. Puro clubismo. O comentarista de arbitragem está protegendo o VAR, né? Tá fazendo o jabá do VAR, né? Ele tende assim. E assim, é impressionante, né? A má qualidade que a gente tem de VAR. A gente vê os jogos da Premier League, é outro nível, cara. É outro nível. E em questão de 1 minuto, no máximo, já resolveu tudo. Aqui fica 5, 6 minutos para resolver um lance bobo. O gol do Fortaleza foi 3 minutos e meio para validar. Então é absurdo o que fazem com o VAR aqui, é sacanagem. Então, banalizar o VAR e, assim, na minha opinião, passa por comando. A gente não tem comando na comissão de arbitragem, a gente não tem comando na CBF, né? E não tem perspectiva de mudança nem tão cedo. Verdade, cara. E agora, Guigão, tem alguma palavra aí, Guigão? Diga aí. Fluminense que é o mais beneficiado pelo VAR, eu acho que... com certeza, né? Com certeza é o Fluminense. Não o Flamengo, não, o Fluminense. Com certeza. É o FLAR, né? É o FLAR, né? É o FLAR. Já tem uma escola de arbitragem. Já tem, o Charles falou dessa escola de arbitragem, já tem, né? É a base do Flamengo, né? A base do Flamengo. Os sobreviventes é o nome do central da verdade, é por isso que eu subi da C para A. Com certeza. É por isso que a Portuguesa está nessa divisão. O meu time rouba tanto que subiu da C para A. Subiu da C para A. A Portuguesa, cara, diga. Eu fico pensando se tivesse VAR naquela partida do Height de 81. Que queria acontecer. Mas iam confirmar toda. Agora eu pergunto pra você, Leandro, por que você não tem coragem, na hora que chegam os jogadores aqui, você não tem coragem de falar isso? Nós perguntamos, ué. Andrade. Não, quem perguntou foi Charles. E o Charles tomou uma na cara que ficou sem graça, não foi uma porra nenhuma no dia. Também não, porque ele tomou uma na cara que ficou sem graça. Tomou uma na cara e ficou sem graça. Porque os caras do Atlético, você pega o jogo hoje, eu aposto aqui com qualquer um, pega a porra do BT hoje, vai mostrar lá as porradas que os caras do Atlético estavam fazendo, vocês vão falar, não era pra ser expulso, não. Coitadinhos. Ele só deu um carrinho por trás, coitadinho. Porra, Leandro, para de chorar, cacete. Rapaz, eu adoro quando o flamenguista começa a ficar nervoso. Eu te amo calado, você sabe disso, né? Calado, como se fosse uma sinfonia. Se botar, se pudesse botar o VT desse jogo aqui, rapaz, o YouTube ia derrubar. Aquilo lá é uma vergonha descarada, é um atentado ao pudor.
Igual os títulos do Fluminense. Eu vou falar para assalto a boca armada. Nossos queridos internet. Eu quero mandar um abraço aí para a Flamassa, que está aí o consulado, ó. E para Felipe Souza, eu não tô nervoso não, Felipe Souza. Não tô nervoso não. Olha só, quando você fala para os internéticos, nossa, assim, dessa história, é só botar o maior... Internéticos? Como é que é o nome? Internéticos. Felipe Souza que fala internet, que é a mistura de internet com galáctico, internético. Internet. Meu cunhado por Felipe Souza da Silva, rapaz. Meu querido Filipão. Agora, olha só, o Betão, a gente falando nessa história, o que se colocou foi que, após o jogo dessa situação do Gabigol, foi tocado pela imprensa em frame, né? Coisa que em outros momentos não foi tocado, quando aconteceram situações similares. Então isso soa muito mal. É essa que é a história, muito mais do que isso. Eu não posso... O Vasco se ferrou na Série A do ano retrasado, quando caiu, e foi por causa de frame. Foi por causa de frame. Jogo o gol do Internacional que rebaixou, mano. O gol do Internacional não estava impedido. Foi o único VAR descalibrado. Na verdade, não foi o único. Uma partida. O Vasco perdeu, caiu por causa de uma partida. Porque estava descalibrado no Internacional. Não vamos entrar nessa polêmica. Agora vamos dizer. O Vasco caiu por causa de um ponto. Você chorão. Assim como o Flamengo foi campeão por causa de um gol do Edenilson que deram impedimento e não estava. O Inter fez o gol. Não estava, não? O Edenilson não estava impedido. O Inter fez o gol, era válido, tirava o time. Eu acho, a mão do VAR é garantido que o gol não estava impedido. Eu não tinha Chaves trabalhando no VAR. O VAR nem chamou. Você fica aí com essa camisa do Vitória falando que é Flamengo, e na verdade, você tá aí, ó. Heitor já saiu daí? Heitor já saiu, né? Já? Então vai te a merda, rapaz. Vai te a merda. Vitória, rapaz. Esse jogo aí que o Charles lembrou, teve também a mão do Fagner dentro da área que o VAR nem chamou também. Não, mas é sempre a favor do mesmo time. É impressionante. Sempre, né? Porque é difícil. É duro. Igual o Corinthians e Internacional, que também foi o campeonato do Corinthians foi a favor do Flamengo, né? É isso que eu quero falar. A questão é o seguinte: toda torcida tem chororô quando é prejudicada. Claro, você vê o Santos em 95, é um clássico. Aí, não. Garfado. O Santos em 95 foi garfado na final. Garfado, se tivesse VAR, ali faz. O próprio juiz falou que errou. O cara levou com a mão, Betão. Mas era uma bosta. Ele deu 2 gols que ele deu, nenhum dos dois valia. Rapaz, são duas certezas na vida. O Márcio Rezende Freitas, que vocês também não gostam, roubou a gente em 99 na Copa do Brasil, na final contra o Juventude. No jogo lá. Tirou 2 gols da gente. Eu não gosto do Márcio Rezende, mas eu adoro a Ana Paula Bandeirinha. Olha ela. A gente vai falar sobre esses erros de arbitragem, são coisas que vão ficando. 2014, por exemplo, o Flamengo... Guilherme mesmo, se a gente fosse pegar tudo, o Fluminense não era nem campeão da Série C, né? Rapaz, duas certezas na vida. É a morte que, se tivesse VAR desde o início do futebol, o Flamengo não tinha nem nascido em 80, que nasceu em 80. Se tivesse VAR desde o início, não tinha nem nascido. Eu quero só entender uma coisa. O Fluminense fala que o Flamengo nasceu em 80. Vocês nasceram quando? Porque você foi terceiro clube do Rio, ganhar um título nacional. Se não começa fosse, perde. Não, quem mais perde o Fluminense só começou depois. Fluminense nasceu em 84. Se não fosse o Fluminense, vocês estavam remando até hoje. A arquibancada do Maracanã nem ia ser em volta da Lagoa. Se não fosse o Fluminense. Olha só, rapaz, esse papo é bacana, cara. Rende pra caramba. Pode ser que a gente volte mais à frente aí outro dia no papo do VAR. Agora, a verdade é essa, cara, que você. O que mais pegou aí nessa história
foi porque aí, dessa vez, ao invés do choro vir dos torcedores, veio da imprensa, né? Pois é. Essa. E outra Mas aí, coisa, Leandro, posso o que complementar? fizeram lá na entrevista lá do Luiz Castro lá foi um absurdo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Complementar o que eu estava falando. Agora o problema, eu só queria só falar o seguinte: toda a torcida, vocês só veem a parte do Flamengo também, né? Não vê essa história de que só o Flamengo tem a torcida arco-íris contra, porque Botafogo também tem, Vasco tem, Fluminense tem, todo mundo tem. Agora a questão é a seguinte: a imprensa. Eu torço a favor do Botafogo. A imprensa está dominada porque a proporção. O Flamengo não é a maior torcida? Na imprensa também. A maior parte do pessoal da imprensa, principalmente o pessoal lá dos estagiários, pessoal lá de redação, querem nem saber, cara. Eles são torcedores e estão botando a pauta como querem. Os dois prints que apareceram aí no começo do jogo contra o Ceará, esse aqui, ó, esse primeiro central do apito, o juiz errou ao não marcar pênalti em Gabigol, foi a manchete. Desde o dia do jogo até amanhã do dia seguinte, a manchete da página do Flamengo no GE. Nunca vi essa notícia ser manchete na página do Botafogo. É a terceira, quarta notícia. Ser a principal. E não botaram uma foto do lance, não. Botaram a foto do juiz para expor a cara dele. É uma intimidação. Tem que expor mesmo. Porque aí o juiz fica com medo de errar contra o Flamengo. Na dúvida, ele vai ser Flamengo, porque senão ele para na capa. Né? O juiz fica com medo de errar e só vem errando. Peraí, agora dá só uma coisa aí. O juiz fica com medo de errar, mas só vem errando contra o Flamengo, então não entendi. Aí eu vou ter que puxar as palavras aqui do Guigão. Se tivesse VAR desde o início do futebol, o Flamengo não tinha nem começado ainda. Quem tem mais a perder com o VAR é o Flamengo. Porque aí o juiz não pode fazer nada. Ele na dúvida, então já tira a dúvida. Se todo mundo diz ultimamente mais do Flamengo, quem tem mais a perder o Flamengo, então não estou entendendo. Acho que fica meio uma dúvida aí. Coitado do esporte. O esporte deu sofrido lá no Nordeste, que tiveram a cara de pau de tentar roubar o esporte, rapaz. Tentou roubar o esporte, mano. Você sabe o que você tem que fazer, Guilherme? Perguntar ao seu presidente por que ele ficou a favor do Flamengo, então. Ah, tio, vai cagar na cara. Aliás, mandar um abraço aí. Perturbar o cão, rapaz. Vamos perturbar o cão, rapaz. Agora todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito agora. Porra nenhuma, rapaz. Não tem título nenhum. Fica sem título aí, chororô do cacete, rapaz. Vai. Esporte, que é o maior clube do Nordeste. Disparado. Disparado. Olha esse mímico, se tivesse VAR desde o primeiro... Esporte é o maior clube do Nordeste? Disparado. Nem fala isso, é maior. Olha só. No dia que Pernambuco foi maior do que Bahia, meu irmão. Pernambuco foi maior do que Bahia, a gente conversa. No dia que Pernambuco foi maior que Bahia, a gente conversa. Pernambuco é uma bosta, time da desgraça, time dos infernos, Satanás, aquele time. É muito melhor do que a Bahia. Existem dois times que eu mais odeio no mundo: Vasco da Gama e Esporte Clube Recife. A Bahia é uma espécie de sucursal de Pernambuco. Sucursal, eu vou dizer o que é o sucursal.